levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com o John Rosenstern e o Josh está conosco hoje, é nosso convidado especial. O Josh é filho do John, como vocês sabem. Eles estão no... Qual o nome do programa? É Insight. Insight, foi eu que dei esse nome. Eu lembro que estava na Califórnia quando você ligou ou outra pessoa e eu dei o nome de Insight. Claro que acho que é um bom nome, né? Eu também acho. Mas é bom ter o Josh, o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray conosco. Estamos estudando o Espírito Santo já faz quase um ano, para ser bem sincero, e agora vamos começar um estudo hoje sobre os dons do Espírito, os dons do Espírito Santo. E acredito que será extremamente benéfico, vai te ajudar, vai te instruir, é o que oro para que aconteça. E espero que seja uma bênção para a sua vida e seu coração. John, por favor, leia o primeiro versículo, começando no capítulo 12 de 1 Coríntios, acerca dos dons espirituais. Neste caso, tem a ver com os 9 dons do Espírito, no versículo 8 até o versículo 10. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O Espírito Santo, através de Paulo, queria que toda a igreja soubesse desses dons. Infelizmente, senhoras e senhores, a igreja é ignorante sobre os dons do Espírito. Você não encontra uma em 100 igrejas, e talvez deve ser uma dentre 500, se você incluir protestantes juntamente com católicos, que tem os dons do Espírito operando naquela igreja de certa maneira. Quase não existem. Algumas estão aí assim, glória a Deus. Mas vocês que os dons do Espírito operam em sua igreja, você sabe do que eu estou falando. A maioria das igrejas nem sabe o que eles são. Outro dia eu estava lendo sobre um certo pregador e ele falou que o dom de sabedoria, isso não existe, dom de sabedoria, mas ainda assim era o que ele estava dizendo, não é? Mas olha, ele estava dizendo que isso vem de homens mais velhos que são sábios e o dom de cura tem a ver com médicos e enfermeiras e tal, e não tem relacionamento nenhum com os dons do Espírito. E Paulo disse que não queria que fôssemos ignorantes. Era o Espírito Santo usando Paulo para dizer isso. Não queremos que vocês sejam ignorantes sobre esses dons. Queremos que você entenda eles e saiba o que eles querem dizer. Vou admitir que os dons podem ser abusados e são abusados constantemente, para ser bem sincero. Isso é algo que acontece e Paulo teve que escrever algumas epístolas para resolver esse erro que estava entrando na igreja, especialmente em Corinto, em relação ao abuso dos dons. Então, é fácil ver esses abusos e depois fechar a porta para todos os dons do Espírito, mas o Espírito Santo não quer que isso aconteça e temos que lidar com os problemas que aparecem. E eu me lembro que estávamos em uma cruzada, não lembro exatamente qual era a cidade. Era uma cidade grande aqui dos Estados Unidos e 10, 12, 15 mil pessoas estavam ali e um homem falou em línguas para que alguém viesse interpretar. Em primeiro lugar, eu pude ouvi-lo porque ele estava bem próximo da frente. Não estou dizendo que não devia ser feito, mas alguém acabou interpretando e dava para ver que não era do Senhor. Não vinha de Deus, não. E depois, um pouco depois,
Um outro homem, e vocês já viram isso também, deu uma outra interpretação. Uma pessoa orou em línguas e duas interpretaram. A primeira não era de Deus, a segunda era. Depois do culto naquela noite, um homem, enquanto eu saía do culto, chegou até a plataforma e disse: Irmão Swagger, ele disse: entendi que a primeira interpretação que aconteceu nessa noite para a pessoa que orou em línguas não veio do Senhor. E eu olhei para ele porque eu falei com ele: você está certo, não veio mesmo não. Mas ele disse: quando interpretaram pela segunda vez, aquilo veio de Deus. E ele disse: eu sou da Hungria. Ele falou isso no leste europeu. Ele era do país chamado Hungria. Eu já estive lá. De qualquer maneira, ele disse: existem duas línguas que falamos lá. Uma é mais alta, a outra mais baixa. E a língua mais alta não é falada pelas pessoas comuns. É falada somente pelos aristocratas e pessoas da alta sociedade, e nem sempre. E ele disse: quem falou em línguas, falou nessa língua específica da sociedade alta dos húngaros. E ele disse: eu conheço essa língua. E a interpretação era exatamente a tradução, mas a primeira não teve nada a ver. E ele disse: quando o irmão orou em línguas, ele disse: eu reconheci o idioma, ele falou. E eu entendi o que ele estava falando. Aí ele falou: o primeiro homem tentou interpretar e eu sabia que não estava certo porque eu conheço o idioma. Aí ele disse: quando ele falou a segunda vez, estava certo. E o Espírito de Deus se moveu naquela noite, mesmo com esse problema acontecendo. Então essas situações às vezes acontecem. Acontece sim, mas é aquele ditado, não é? Você não joga fora o bebê com a água que deu banho nele. Então nós não jogamos fora os dons do Espírito porque existem abusos ou pessoas que não sabem usá-los. Não é por aí. Paulo aqui fala de algo muito importante, ele passa 3 capítulos falando disso. Vamos falar da unidade e diversidade desses dons que serão discutidos no capítulo 12, a motivação deles no capítulo 13 e a operação deles no capítulo 14. Mas entendendo que o propósito dos dons é para que o corpo de Cristo seja beneficiado e seja fortalecido por eles. Não é usado somente para nossas necessidades egoístas, mas sim para o corpo. E Paulo diz: não seja ignorante. Temos a palavra ignorante hoje como raiz dessa aqui. O que ele está dizendo é: não seja alguém que não conhece e rejeita, mas entenda esses dons, porque o propósito desses dons são para beneficiar não só aqueles que o Espírito Santo vai usar com esses dons, mas toda a igreja e o corpo de Cristo. Então, sem a operação ou entendimento desses dons, a igreja não vai funcionar como deveria, como a igreja do Novo Testamento. Vamos estar perdendo o que o Espírito Santo está tentando dar ao corpo. Mas, John, as igrejas, estou falando de dezenas de milhares delas, que não acreditam no batismo com Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, também não acreditam nos dons do Espírito, ou consideram eles, como nós já falamos há um instante atrás, de maneira falsa. Mas porque o Espírito Santo não está operando ali. Ele não está trabalhando. Irmão Swagger, você não acredita que o mau entendimento da cruz é que traz essa fundação? O entendimento inapropriado da cruz não permite que eles tenham uma fundação correta na qual construímos isso? Este sempre é o caso com qualquer entendimento errôneo de qualquer doutrina bíblica. Para o povo entender, eu acho que é um entendimento equivocado do Espírito Santo. Eles não entendem e não... Bem, eles dizem acreditar nele, mas não existe evidência disso em lugar algum, pelo menos que eu saiba. Eu escutei o irmão Gray mencionar algumas igrejas que o pregador até é ungido para pregar, e este é o caso mesmo, às vezes. Glória a Deus por isso.
Irmão Swagger, eu me pergunto se o movimento pentecostal vai acabar fazendo o que a Igreja dos Mormons fez. Teve uma época que a Igreja dos Mormons acreditava na interpretação de línguas também, e ainda está no livro deles. Eles não têm nenhum exemplo disso acontecendo hoje em dia, mas eu estava pensando quando você mencionou, eu ia para uma ótima igreja na área de Springfield, no Missouri, e tinha muita gente ali, e eu não vou identificar a igreja agora, mas era uma igreja muito boa. E alguém orou em línguas e deu uma mensagem, e o pastor foi até o púlpito, ele estava lá e disse: Eu sabia que isso aconteceria certo dia, e eu não sabia como eu ia lidar com a situação, mas olha o que aconteceu. E ele explicou. Fazia pelo menos uns 3 anos que eles estavam naquela igreja. Era uma igreja pentecostal ou não era pentecostal? Era a Assembleia de Deus. E nunca alguém orou em línguas ali? Naquele dia eu estava visitando. Aí eu pensei assim: estou ouvindo isso mesmo? Este pastor, um irmão de Deus, uma igreja das Assembleias de Deus, não teve uma mensagem em línguas desde que abriram aqui? E eu sabia que já estavam abertos há 3 ou 5 anos. E ele falou: desde que eu cheguei aqui, isso não aconteceu. E eu comecei a pensar, quando você mencionou esse assunto, será que muitos pentecostais aí se preocupam com isso? Eles se preocupam? Não, não, eles nem querem isso hoje em dia. Poucos são os que querem, viu? Pode anotar aí. Eu me pergunto por que é que eles não querem os dons e a manifestação do Espírito. Porque muitas vezes o Senhor usa aquilo para trazer milagres, libertar pessoas e não entendo por que eles não querem a medida plena do Espírito Santo operando na igreja. Temos que ir para o intervalo, mas quando voltarmos vamos discutir isso, pois é muito importante. Voltamos já.